O século XIX é o século das grandes transformações. Tanto na área política quanto na área cultural, o século XIX tornou-se uma referência de todas as tentativas de volta do antigo regime e o sucesso do capitalismo liberal. Foi no século XIX que definitivamente a maneira da corte recebeu um nome, Era Vitoriana, e a paz armada recebeu outro, a Belle Époque. De década em década, vamos analisar o século XIX com os seus sucessos e os seus fracassos. A aula de hoje é sobre a década de 20. E aí, pessoal? O século XIX é chamado do século das grandes transformações. Hoje, nós vamos aprender um pouquinho como é que era o século XIX nos seus primórdios, principalmente depois do Congresso de Viena. Logo depois do governo napoleônico, a coligação se reúne num congresso na cidade de Viena, na Áustria, onde ela vai tomar muitas decisões para restaurar o absolutismo como ele era antes de Napoleão Bonaparte, né? E essas decisões, elas se baseavam em 3 princípios básicos, né? A restauração, a legitimidade e o equilíbrio. Esses 3 princípios básicos deveriam restaurar o absolutismo como ele era anterior até a Revolução Francesa, aquele absolutismo puro e absoluto. É claro que os congressistas sabiam que a burguesia não ia reagir bem. Para isso, eles criaram uma organização militar, a Santa Aliança, que deveria combater as possíveis revoltas burguesas que surgissem. Da Santa Aliança, a Inglaterra se retira. E a gente vai tentar entender mais ou menos as razões, né, tanto da retirada da Inglaterra da Santa Aliança, quanto da atuação da Santa Aliança no século XIX, como ela atuou, o seu sucesso ou não, através das revoluções que surgiram. Era óbvio que a burguesia não ia se calar diante de uma tentativa de tirar todos os privilégios que ela tinha conseguido pós-Revolução Francesa. Nós temos 4 principais países envolvidos na década de 20 em grandes revoluções. Portugal, a Revolução do Porto, a Espanha, a Revolução Constitucionalista, de 23, a Grécia, quando ela se liberta do Império Turco Otomano, e a Itália, que faz uma revolução liberal, também começa pelo sul e termina no norte. Vamos dar uma analisada cada uma dessas revoluções. Vamos começar pela Revolução do Porto. A Revolução do Porto ela vem na carona da Guerra Peninsular. Logo depois de 1808, quando a família real é retirada com a ajuda da Inglaterra para o Brasil e Portugal se envolve na Guerra Peninsular com o Napoleão, imediatamente a nobreza e a burguesia portuguesa já estão perdendo espaço, né? O Brasil vai ser a nova sede da monarquia e isso vai trazer uma série de consequências. A lógica administrativa transfere-se toda para o Brasil. Aquela lentidão que tinha para se saber alguma coisa aqui do Brasil que viesse lá de Portugal, as decisões, o atraso, o marasmo, a burocracia que era quando só se tinha para tomar qualquer decisão administrativa o Conselho Ultramarino em Portugal, né? Era um atraso para o Brasil. Agora isso acontece ao contrário. Toda a lógica administrativa vem para o Brasil, o que demora muito qualquer solução chegar em Portugal. E Portugal está vivendo uma regência britânica. Os britânicos estão regendo Portugal. Então isso incomoda bastante, não só a nobreza quanto a burguesia local. Em 1815, porque aconteceu o Congresso de Viena, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido para que o parâmetro da legitimidade seguisse igual. Porque se o rei estivesse no Brasil, ele não poderia ser o rei legítimo de Portugal. Então, para que a legitimidade do Congresso se fizesse presente, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso deixou muito descontentamento, né, para os portugueses. Por quê? Porque quebrava o pacto colonial. E tirando o pacto colonial, tirava todas as vantagens que os portugueses pudessem ter em relação a produção de matéria-prima, que o Brasil era muito melhor, né? Muito mais farto em produção de matéria-prima. Tirava aquela coisa da metrópole, só produz
da colônia só produz o que a metrópole não produz, ou seja, Brasil ficava pau a pau na concorrência com vantagens. Então, a burguesia portuguesa se indispôs muito a partir de 1815 e começou um movimento para tentar fazer a família real voltar para o Brasil. Em 1817 já tinha movimentação em Lisboa sobre o fato. Os militares e os maçons começaram a se unir em clubes para discutir, em clubes de discussão, para discutir esse novo modelo que eles queriam para Portugal. Primeira coisa, queriam que a Inglaterra saísse de Portugal e a família real voltasse. Não existia mais nenhuma razão para a família real estar no Brasil. E segunda coisa, que terminasse essa história de Reino Unido. Voltou a família real, volta a ser colônia. Imagina, isso não é uma coisa tão simples de se resolver. A gente tem a Conspiração de Lisboa, que exigiu o fim da regência britânica e a volta da família real, uma conspiração maçônica. A maçonaria é muito forte em Portugal, uma conspiração maçônica e militar que tem como Gomes Freire como seu líder, né? Logo, a regência britânica captura o Gomes Freire, acusa ele de conspirar contra a monarquia e condena todos à morte. Imediatamente, a regência britânica abre os olhos para o que está acontecendo, né? Porque quase ao mesmo tempo está acontecendo na cidade do Porto o movimento do Sinédrio, que é liderado pelo Manuel Fernandes, e que em 24 de agosto de 1820 faz uma junta provisional que exige a volta da família real e do pacto colonial. Ambos, tanto a Conspiração de Lisboa quanto o Sinédrio, falam em uma constituição para a monarquia. A monarquia voltar e ia jurar uma constituição, tá? Bom, o que vai acontecer? Logo depois que a Conspiração de Lisboa é desmanchada, o Beresford, que era o regente inglês, ele faz uma viagem no Brasil para pôr ao par a família real da situação que estava acontecendo em Portugal, né, para ser mais ligeirinha a coisa. E pedir recursos, que ele precisava de recurso para intervir, precisava de ajuda, precisava de legitimidade para fazer isso. E dar uma real assim para o Dom João VI, não vai dar para ficar aí muito tempo, tu vai ter que voltar. Logo, o movimento de Lisboa se une ao movimento do Porto e a corte volta para Portugal. Dom João vai voltar para Portugal, Dom Pedro se recusa a ir, vocês já conhecem um pouco disso da história do Brasil. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal. Em 1822, o Brasil fica independente, porque se nega a voltar à condição de colônia, ao pacto colonial. Dom Pedro, para não ser colocado de lado, se ele voltasse, ele não seria o sucessor do pai, ele seria Dom Pedro, ele seria o quarto na linha de sucessão. Isso é uma outra história, que vocês vão estudar melhor com o professor Cláudio. E ele não volta, ele fica, ele coordena a independência do Brasil, o movimento de independência. Em 1823, os Braganças já juram uma Constituição, a primeira Constituição de Portugal, né? Tudo por conta da Revolução do Porto. Na Espanha, a Revolução já se dá logo no início, quando o Fernando VII, volta para o poder, quando sai a fim da Guerra Peninsular, sai a França. Vocês lembram da última aula que existiam as juntas governativas, que em 1812 fizeram a Constituição Liberal de Cádiz. Elas queriam que o Fernando IV jurasse essa Constituição. Inicialmente, Fernando VII, gente, estou chamando de Fernando IV, Fernando VII. Inicialmente ele diz que ele vai jurar, mas pressionado pela Igreja Católica, ele volta atrás. Por quê? Porque a Constituição não previa os tribunais inquisitórios. A Santa Inquisição não estava prevista na Constituição de Cádiz. Então, existe uma grande pressão da Igreja Católica. O Fernando VII volta atrás, desfaz a Constituição, assume um governo absolutista e a Revolução vai durar de 1814 até 1823. Quando realmente os constitucionais acabam perdendo, né? Acabam perdendo e a Santa Aliança intervém nessa revolução, né? E o Fernando VII vira o rei absolutista de fato, ponto. Por que isso acontece? Porque em nenhum momento a Espanha se alia com os interesses da maioria do povo. Os espanhóis sempre ficam ali nos interesses da burguesia e da nobreza. Então, muitos camponeses, agricultores, ficavam do lado do Fernando VII,
aquela coisa da ética medieval, a ética paternalista cristã, do universo simbólico da igreja, do pecado, do medo de Deus, né? Que fez com que se aliassem ao lado do absolutismo, sem perceber que estavam perdendo direitos, né? Imediatamente, quando a revolta na Espanha é reprimida pela Santa Aliança, a Inglaterra toma uma atitude bastante singular, assim. Ela vai para a América para ajudar na independência americana, porque ela ficou com medo que o fato do Fernando VII ter tido sucesso, né, atrapalhasse a independência americana. E também ficou com medo que os Estados Unidos se metessem nessa independência e pegasse o mercado da América Espanhola para ele. Porque existia nessa época o lançamento da doutrina Monroe, que dizia América para os americanos. Então, existia um medo que a doutrina Monroe se espalhasse, então a Inglaterra vai para lá e se mete nessa luta pela independência, dá força, dá recursos, né, para que essa independência da América Espanhola aconteça e tirar também os Estados Unidos de corrida. Bom, na Itália, o movimento liberal começa pelo sul, em Nápoles, mais especificamente através de uma sociedade, a Sociedade Carbonária, que é uma sociedade liberal e constitucionalista. Logo, a Santa Aliança manda os austríacos intervir no sul, e o movimento constitucionalista explode também no norte, no Reino do Piemonte, que também era uma monarquia, né? Porque a Itália nessa época eram vários reinos diferentes. A Santa Aliança também tem sucesso, porque, pelo mesmo motivo que teve sucesso na Espanha, teve sucesso porque não teve adesão popular. A adesão popular não aconteceu, o movimento foi um movimento elitista, um movimento burguês da burguesia liberal, que não envolveu os interesses do povo nisso. Então o povo acaba ficando na ética paternalista cristã, né, aqui. E o movimento acabou tendo fraqueza, né, por causa disso. Já a Grécia, gente, a Grécia nessa mesma época começa o movimento de libertação do Império Turco Otomano. E esse movimento de libertação é um sucesso. Por quê? Pelo motivo que os outros foi fracasso, ela teve adesão popular, muita adesão popular. E olha, através da guerrilha, a Grécia conseguiu, com a ajuda do povo, da guerrilha, a Grécia consegue se libertar do Império Turco Otomano. O Egito se meteu do lado do Império Turco Otomano, teve adesão de vários países pertencentes e amigos do Império Turco Otomano, e mesmo assim os gregos resistiram, né? Resistiram. Apesar de muitos momentos dificílimos, né? Tem até aqui o início da guerra, início da tentativa, os turcos massacraram os gregos, mas eles não desistiram, né? Tem uma pintura do Delacroix aqui, que quando toda a população grega da ilha de Quio, que contava com mais de 100 mil pessoas, foi massacrada e reduzida à escravatura. E esse massacre, então, ele foi imortalizado pelo Delacroix, né? Um pintor que pintava a liberdade, né? Um pintor francês que pintava esses momentos de liberdade. Bom, a Grécia conseguiu a adesão das massas populares, a guerrilha foi uma arma poderosa, e a Turquia ter se metido em guerra com a Rússia ajudou também com que a Grécia conseguisse se libertar. Então, esses primeiros movimentos europeus de liberdade da década de 1820 inauguram, ou seja, são a semente de um momento que virá depois, a partir de 48, chamado a Primavera dos Povos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. A gente vai falar mais em sala de aula sobre isso. Tchau!